Aleluia. Jesus é o Senhor. Mas hoje é dia de muita alegria. Desfrutamos da mesa do Senhor, estamos aqui na reunião. Hoje também podemos ofertar. Na verdade, todos os finais de semana nós podemos ofertar, né? Mas hoje nós ofertamos para cooperadores do Evangelho, que é algo muito específico, irmão. Então aqui não é algo que, como nós lemos aqui, né? Não, dê tudo que você tem e que Deus vai lhe abençoar. Isso aqui é o resultado do grande amor do Senhor por cada um de nós. Se nós podemos ofertar é porque Deus nos amou, Ele nos deu sua vida, né? E nós desfrutamos aqui nos diversos hinos, foi pago um alto preço. Tudo isso, irmão, foi feito para que nós pudéssemos estar aqui e participar, não sermos meros espectadores, mas o que Deus deseja de nós é que nós sejamos participantes. Cada um de nós possamos deixar a nossa porção para a edificação do corpo. A edificação do corpo, irmãos, ela acontece quando todas as partes, elas dão a sua justa cooperação. Então, o tempo está avançado, mas eu espero deixar algum tempo para os irmãos compartilharem, para que os irmãos possam deixar a porção do que vocês cavaram dessa boa terra que é o nosso Senhor durante a semana. Amém? Bom, e seguindo na mensagem 5 do tema Bases da Fé Cristã, hoje nós vamos ouvir, né, nós vamos desfrutar do Deus triuno. Então, Deus triuno é o conceito, é a doutrina, é o que nós cremos, que o nosso Deus, Ele é um, mas Ele também é três. Na sua razão, não procure entender, não conseguirá, certo? Não são três deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um só Deus, mas Ele se manifesta por meio de três que são iguais. Não existe uma hierarquia de que um é superior, de um que é maior do que o outro. Eles são coeternos, coiguais e co-substanciais, ou seja, eles têm a mesma essência. Por mais que em alguns momentos nós vemos a submissão do Filho ao Pai, eles enviando o Espírito para realizar a obra, eles são a mesma essência, são coeternos, coiguais, e é um só Deus. Não tem como nós entendermos isso na nossa mente. É por isso que nós somos crentes, porque nós cremos. Certo? Você é crente porque você crê. Muitas coisas, irmãos, se nós formos buscar uma explicação lógica, nós não conseguimos. Deus, ele não é explicável por meio da razão. Nunca, ninguém jamais conseguirá fazer isso. E por mais que na Bíblia nós não tenhamos a palavra trindade, nós não tenhamos Deus triuno de maneira expressa com essas palavras, a Bíblia, já em Gênesis, ela dá essa ideia dessa pluralidade na pessoa de Deus. Então, na criação do homem, Deus fala o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, façamos e nossa, dá essa ideia dessa pluralidade na pessoa de Deus. Por mais que ali estivesse obscuro o quão plural Deus é, essas pessoas, mas ali nós já temos essa ideia de que Deus, ele é um, mas ele se manifesta em mais de uma pessoa. Certo? No Novo Testamento, nós temos a revelação clara dessas três pessoas na Trindade. Em Mateus 28, versículo 19, no final ali de Mateus, ali na grande comissão, o Senhor, ele diz o seguinte, vamos ler. Mateus 28, 19 fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então aqui nós vemos que eles são de fato distintos. Então o Filho não é o Pai, não é o Espírito, e o Pai não é o Filho, não é o Espírito, e o Espírito não é eles são distintos. Todos os três são distintos, embora eles sejam um. E é o que a Bíblia fala, né? Em Romanos 3,30,
diz o seguinte: visto que Deus é um só. Outras passagens, a Bíblia toda, irmãos, fala disso, né? O próprio Deus fala, os profetas falam, os apóstolos falam, a Bíblia toda fala, só existe um Deus. Só existe um Deus. 1 Timóteo 2,5 fala isso, Isaías, Tiago e muitos outros lugares falam que Deus é um só. Mas também a Bíblia nos dá a base para entendermos, para compreendermos essa pluralidade na pessoa de Deus. E existem, irmãos, algumas analogias que tentam fazer com que as pessoas entendam o que é essa trindade, o que é o Deus triuno. Então, existe a analogia da água, que tem ali as suas 3 formas, indicando que cada forma seria uma pessoa da trindade. Mas, irmãos, ela é superficial, porque ela pode sugerir que ela sugere que Deus pode mudar de forma. Então, em um momento ele é uma pessoa, outro momento ele é outra pessoa. Não, eles são coeternos. Então, os 3 existem ao mesmo tempo. Existe a outra analogia como o sol, como sendo Deus Pai, a luz como sendo o Filho, e a energia, o calor dispensada como sendo o Espírito. Mas ainda assim, irmãos, isso é superficial, porque pode sugerir que há uma desigualdade entre as partes. Existe a que se assemelha ao homem tripartido. Embora o homem seja dividido em 3, mas são partes, não é um todo. Cada parte não é completa. E, inclusive, nós cantamos um hino que falava isso, né, e que é uma analogia muito conhecida por nós, que é Deus Pai como sendo um manancial, o Filho como uma fonte e o Espírito como sendo o ribeiro, como sendo a dispensação desse Deus triuno para alcançar o homem. Né? E esses versículos estão em Apocalipse 22:1, que fala que o trono flui do trono de Deus. Quando o Senhor se encontrou com a mulher samaritana, em João 4, ele fala que a água que eu lhe der se tornará nela, né, uma fonte a jorrar. E em João 7, o Senhor fala, João 7:38, ou é no 39, fala que... Vamos ler, né? Vamos ler. João 7. João 7:38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ainda essa analogia, irmãos, ela é incompleta. Nenhuma analogia que nós possamos utilizar, ela será capaz de expressar o que é o Deus triuno em sua completude. Senhor Jesus. Aqui pode indicar que Deus se divide, ou que ele está incompleto, porque uma hora... A água que está no manancial, a água que já saiu do manancial já não está mais lá, mas Deus ele é completo em suas 3 pessoas. E esse assunto, irmãos, da Trindade é algo que é discutido desde o início da igreja. Tomás de Aquino ele fala que a Trindade ela é conhecida não por uma demonstração racional, mas pela fé revelada. Você hoje conhece o Deus triuno porque isso lhe foi revelado em algum momento. Não por uma pessoa, por uma analogia, por algum conceito, mas o próprio Deus se revelou a você. O Lutero fala que na Trindade há uma unidade tão perfeita que não podemos dividi-la sem destruir a própria ideia de Deus. Então, quando alguém tenta explicar esse Deus triuno, dividindo como sendo 3 deuses, você acaba com a ideia do próprio Deus, que é um só. Então vai totalmente contra ao que a palavra de Deus fala, que Deus é um só. E como diz Agostinho, se nós o compreendêssemos completamente, irmãos, ele não seria Deus. Não tem como nós compreendermos a completude, a totalidade do nosso Deus. E graças a Deus por isso. É por isso que nós somos crentes, porque nós cremos, porque nós temos fé. E o nosso Deus, irmãos, ele é muito grandioso, ele está muito além do que nós conseguimos imaginar. Na semana passada nós vimos ali alguns atributos de Deus. E que por mais que nós explicamos bem, nós procuremos maneiras de explicar, de fazer com que os irmãos entendam, Deus ele nunca vai ser capaz de ser explicado em sua completude. Nós precisamos desfrutá-lo. Oh Senhor Jesus. Isaías 55:9 fala, porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Romanos 11:33 fala: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. A palavra insondável, irmãos, não quer dizer que você não consegue chegar até o fundo daquilo. Então imagine que você coloca uma sonda na terra para procurar água. Aquela sonda ela tem uma capacidade limitada. O Senhor, irmãos, ele não é capaz de ser sondado completamente por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo, apenas pelo seu próprio Espírito que hoje habita em nós. E nós podemos desfrutá-lo hoje. Salmo 145:3 fala: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Então, irmãos, o meu encorajamento nessa reunião não é fazer com que os irmãos entendam com a razão, mas para que os irmãos sejam encorajados a desfrutar cada vez mais desse Deus triuno. Senhor Jesus. E esse Deus triuno, irmãos, ele age desde o início em conjunto, não era separado lá na criação. Nós vemos, ali em Gênesis 1, versículo 1 e 2, nós vemos o Pai, nós vemos ali o Pai falando e as coisas acontecendo, nós vemos o Espírito de Deus manifestando a presença de Deus na criação, que fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ali era o próprio Deus se manifestando na criação. Então Deus não estava externo, ele estava ativo ali no meio. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos o Filho como sendo o mediador dessa criação. Então as referências para os irmãos anotarem, Gênesis 1, versículos 1 e 2, João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, Colossenses 1:16, Hebreus 11:3. Mas não somente na criação nós vemos esse Deus triuno se manifestando. Na revelação de Deus ao homem, nós vemos os três também trabalhando em conjunto. O Pai, como a origem da revelação, envia o Filho, é o que nós vemos em Hebreus 1, no início de Hebreus 1, versículos 1 e 2. Fala que nesses últimos tempos, o Pai se revela por meio do Filho. O Filho é a revelação plena de Deus, é o que nós vemos em João 1,14. Nós lemos aqui na mesa, né? Nós já estamos aqui com a Bíblia aberta em João. Vamos ler, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas, irmãos, nós não vivemos nesse tempo para ver o Jesus aqui na terra. E é por isso que é o Espírito Santo quem revela o Filho a nós. João 16, versículo 13, diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Versículo 14, vamos ler junto. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então hoje nós sabemos quem é o Filho, nós cremos nessa pessoa, na Trindade, porque o Espírito atua hoje revelando essa Trindade. Na nossa salvação, igualmente, as três pessoas estão trabalhando em conjunto. O Pai, vamos ler aqui, João 3,16. O Pai planejou a salvação e enviou o Filho. É um versículo muito conhecido, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho, ele executou essa salvação. Nós vemos ali em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4, nós vemos a atuação conjunta do Pai. No versículo 7, chega no Filho. Nos versículos 13 e 14, nós vemos o Espírito. E é o Filho quem vem, que passa pela encarnação, pela morte e pela ressurreição. Mas hoje, nós podemos desfrutar disso por conta do Espírito, que aplica essa salvação em cada um de nós. Vamos ler Tito 3,5. Senhor Jesus.
Tito 3,5 fala: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós oramos, irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós temos essa trindade também envolvida na oração. O Pai, como sendo destinatário da oração, é o que o Senhor nos ensina em Mateus 6,9. Também em João 16,23 fala isso. O Filho, ele é o mediador da oração. Isso está em João 14,6 e 1 Timóteo 2,5. E o Espírito, irmãos, ele também nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém. Romanos 8, Romanos 8, 26 e 27 diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Mas na nossa vida cristã diária, irmãos, nós também desfrutamos desse Deus triuno. João 14, 23. Fala o seguinte: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, nós cremos que o Deus triuno mora em nós, não é por uma ideia qualquer, é porque a palavra de Deus nos mostra isso. 1 Coríntios 3,16 também dá testemunho disso. Gálatas 2,20 também fala a mesma coisa. E na nossa vida cristã diária, irmãos, nós também desfrutamos desse Deus triuno. O Pai, como a fonte das bênçãos, ele nos dá direção e também nos corrige. Tiago 1,17 fala isso, que toda Hebreus fala. Vamos ler Tiago 1,17. Eu anotei 2 aqui, eu não sei. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então nós vemos que as bênçãos que nós desfrutamos diariamente, elas provêm de Deus. O Senhor, no dia a dia, Ele é o nosso cabeça e o nosso exemplo a ser seguido. Ele é o cabeça da igreja, a qual nós fazemos parte, que nós somos o seu corpo. E Ele também é o exemplo que nós devemos seguir. E o Espírito Santo guia, ensina, consola, dá frutos e dons. Nós vemos isso em João 14, 26, Gálatas 5, 22, quando ali fala dos dons. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11, também dá testemunho disso. Mas, nesses tempos que nós vivemos, irmãos, nós não só podemos, como nós devemos desfrutar desse Deus triuno. Só que em contrapartida, existe alguém que não quer que nós desfrutemos desse Deus triuno. Ele quer que você tenha um viver comum, um viver que não faz jus ao seu chamamento. Então, em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, vamos ler aqui juntos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então aqui nós vemos que o Espírito está falando que nos últimos tempos, alguns iriam apostatar da fé. Isso está ligado com o que está em 2 Tessalonicenses 2. Lá também fala que muitos apostatarão da fé quando vier o homem da iniquidade, né? Ele não vai vir antes que aconteça a apostasia. E isso, irmãos, nós vemos que está acontecendo nos dias atuais. Pouco a pouco, irmãos, as pessoas elas estão tendo um viver comum, onde não faz mais diferença um viver de uma pessoa do mundo de um viver de uma pessoa que serve a Deus. Isso aqui é um alerta para nós, irmãos. Nós só podemos escapar disso se nós desfrutarmos diariamente do nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus.
E por que, irmãos, que alguns apostatarão da fé? Aqui ele tem uma sequência lógica para isso. Porque vão obedecer a espíritos enganadores. Isso aqui quer dizer que a natureza da obra deles não será declaradamente má, porque é um engano, ele tem a aparência de bom, de sincero, de puro. A natureza é ensino de demônios. E o resultado disso, irmãos, assim, isso acontece porque é entregue com mentira, com hipocrisia. Só que é feito de uma maneira tão bem feita que as pessoas aceitam como verdade. E aqui fala de dois efeitos de aceitar essa doutrina, né? Isso nós vemos no mundo hoje. Aqui a proibição do casamento e a abstinência de alimentos. Mas não é somente isso, irmãos. Aceitar ensinos de demônios, doutrinas de demônios, é ir contra tudo que Deus é e o que Deus fez. É a mesma coisa que está em 2 Tessalonicenses 2. O abominável da desolação, ele se levanta contra Deus e a sua criação. Senhor Jesus. Efésios 6:12, Efésios 6, a partir do 10, vai começar a falar das armaduras, né? Que nós precisamos estar revestidos. E no versículo 12 ele fala, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui, irmãos, por que nós precisamos? Qual a importância de nós buscarmos conhecer mais a Deus? Primeiro, irmãos, porque o engano, ele é cada vez mais sutil. Ele tem uma boa aparência, às vezes tem 99% de coisa boa e apenas 1% de mistura, embora 1% leve de toda a massa, mas aquilo ali vai passando, até que aumenta essa porcentagem de fermento, 2%, 5%. Quando nós percebemos, se é que alguém percebe, a pessoa já está totalmente contra Deus, duvidando da palavra de Deus, dizendo assim, será que é isso mesmo que está escrito na Bíblia? Mas isso, irmãos, não começou de uma só vez, foi paulatinamente, devagarzinho. E nós precisamos, irmãos, estar vigilantes. O Senhor Jesus fala em Mateus 24:11 que levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falso profeta, irmãos, é diferente de um profeta enganado. Um falso profeta, ele tem a intenção de enganar. Um profeta que foi enganado, ele não tem a intenção de enganar, mas pelo fato de ele ter sido enganado, ele está colaborando com o engano dos demais. E no mesmo capítulo, vamos ler aqui, Mateus 24. Mateus 24, nós lemos o 11, o versículo 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Deus, o seu caráter, os seus atributos, a sua voz, conhecer a sua palavra. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Se você tem o conceito de que conhecer a palavra é ruim, isso está errado. Nós precisamos conhecer a palavra, mas nós também precisamos desfrutar do Cristo vivo. Mas o conhecer a palavra, ele é importante, irmãos, para nós não sermos enganados. Mateus 24:12 fala, aqui é o segundo ponto, o amor de muitos se esfriará, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, irmãos. Isso vai fazer com que nós nos tornemos sensíveis à palavra de Deus, à voz do Senhor, à vontade dEle, e vai nos tornar vigilantes. Mesmo em tempos, irmãos, de frieza espiritual ao nosso redor, nós somos fortalecidos com a presença de Deus. Terceiro ponto, irmãos, é que quem conhece a Deus persevera até o fim. Lá em Daniel 11, quando está falando dos tempos finais, fala ali que o abominável, né, da desolação, aquele que vai se voltar contra o povo de Deus, ele vai, vamos ler aqui, Daniel 11:32. Eu já estou finalizando, irmãos, vai sobrar aí 10 minutos. Daniel 11:32 fala o seguinte: aos violadores da aliança, esse aqui é o abominável,
com lisonjas, ou seja, com bajulação, com mentira, perverterá. Muitos serão pervertidos por esse abominável, porque ele tem um falar agradável, doce, enganoso. Mas o povo que, vamos ler junto, irmãos. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Isso aqui, irmãos, é nos tempos finais. Essa bajulação, essa mentira, esses que vão estar violando a aliança, isso é nos tempos finais. E nós vamos estar no meio deles. Mas nós precisamos conhecer a Deus para nós nos tornarmos cada vez mais fortes e ativos. Penúltimo ponto, nós somos guardados pela verdade. Oséias 4:6, na parte A, fala que o povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos guardados. Senhor Jesus. Irmãos, não é só uma questão de conhecimento na razão. É um conhecimento vivo e real no nosso interior, do desfrute diário. É o relacionamento vivo que nós temos com Deus. E isso, irmãos, é um desfrute, é um antigozo da vida verdadeira que nós vamos ter na eternidade. Nós já podemos desfrutar hoje. E por último, irmãos, conhecer a Deus nos traz vida eterna. Vamos ler juntos João 17:3. João 17 fala assim, 17:3. E a vida, vamos ler juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E como, irmãos, eu posso buscar conhecer mais a Deus? Aqui, irmãos, eu não vou trazer nada novo. 4 itens, irmãos, que nós já conhecemos, mas que nós precisamos fazer diariamente. Leitura diária e reflexão na palavra de Deus. Todos os dias, irmãos, nós precisamos reservar um tempo para ir diante da palavra, ler e refletir sobre o que nós lemos, aplicar aquela palavra no nosso viver. Precisamos de uma vida de oração constante e oração sincera. Abra o seu coração para o Senhor. Você não precisa ficar repetindo a mesma oração todos os dias. Seja sincero com o Senhor. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu quero crer mais em Ti. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero Te ver mais. Se mostra para mim. Nós precisamos ser obedientes à palavra. E por último, irmãos, nós precisamos comunhão com os irmãos. É algo que nós temos na Bíblia, é um mandamento de Deus. Nós precisamos reunir. Aquilo que você consegue extrair de Deus na sua comunhão diária é muito bom, muito rico, muito prazeroso. Mas nós precisamos estar em comunhão com os demais irmãos, para que nós também possamos desfrutar dos frutos que os irmãos colheram durante a semana. Então, o que eu li durante a semana não foi exatamente o que vocês leram. E ainda que os versículos sejam os mesmos, irmãos, os frutos que você obteve são diferentes do que eu obtive. É por isso que nós precisamos nos edificar. E aqui fica 10 minutos, irmãos, ainda para que vocês possam compartilhar, dar a sua porção. Ajude edificando o corpo de Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. O Flávio estava falando daquele versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade absoluta é Deus. Precisamos conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, e aí nós seremos libertados. E eu quero compartilhar também hoje, nós tivemos, desde sexta-feira, sexta, sábado e domingo, num encontro nacional de líderes, e lá foi muito bom. A esfera, sabe? Aqueles versículos que a gente, tão simples, mas de repente, falado, ele brilha. Eu comparando esses versículos, imagine um carro com um farol sem luz. Você olha, vê que é um farol, mas quando ele à noite ele acende, ele brilha.
Então, esses versículos, numa reunião dessa, eles brilham. A gente entende bem melhor. A gente sente. Por quê? Porque tem Espírito, tem a presença de Deus. Como nessa reunião, a palavra brilha para nós. Lá foi dado um exemplo de um prego, né? De você levar a sua cooperação, a sua porção. Digamos assim, numa reunião dessa, cada um de nós precisamos trazer a nossa porção. Lá o exemplo era de uma construção, um prego. Levava um prego, mas estava dando a sua porção. E eu lembrando que essa semana eu estava fazendo uma cerca lá, estava com um rapaz, e eu ia só ajudando, cooperando lá com ele. Ele esticava o fio de arame, botava o pé de bode, ou pé de cabra, né? E eu apenas segurava. Mas quando eu ia, eu encontrei um grampo perfeito, sem estar usado, e botei no bolso e digo, eu vou usar, ele vai precisar e eu vou, é a minha porção que eu vou dar para ele. Então eu fiquei muito feliz, na hora aconteceu, acabou os grampos do bolso, e ele, não tem mais grampo, já tudo segurando ali. Eu digo, eu tenho um grampo aqui. Quer dizer, eu fiquei feliz porque aquilo que eu pensei, a porção que eu pensei que levei, foi usado. Então que a gente precise trazer o nosso grampo para a reunião, trazer a nossa cooperação. Como todos os irmãos aqui hoje teve as ofertas, né? E cada irmão levou a sua porção, né? E deu a sua porção, deu a sua cooperação para os comportores. É isso que precisamos, né? Sempre em casa, né? Preparar alguma coisa para quando chegar na reunião, a gente trazer a nossa porção, né? Não só esperar que alguém fale, que alguém dê a sua porção, mas você tem que trazer a sua porção. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Como nós precisamos do Senhor, né, irmãos? Quem precisa do Senhor aí diz amém. Essa comunhão foi maravilhosa mesmo, né? Os irmãos falaram muito sobre realidade. Só existe uma realidade, irmãos, é Cristo. Assim como só existe um único Deus, amém? Se você tem Deus, existe algo de realidade em você. Irmãos, é um fato universal que aquele que creu no Senhor, ele habita nessa pessoa eternamente. Amém? Eu jamais devo duvidar da obra de Deus na minha vida. Quem é cristão, quem recebeu o Senhor, ele é salvo eternamente. Amém, irmãos? Porque essa obra na cruz é poderosa. Ela não depende da minha fidelidade. O que Cristo fez na cruz não depende de quanto o Sérgio vai ser seguro, tá certo? Em ser fiel a Deus. Porque o Sérgio não é fiel a Deus o tempo todo, mas Deus é fiel naquilo que ele prometeu e naquilo que ele fez. Irmãos, esse assunto que o Flavinho colocou é teologia, tá certo? Muitos de nós talvez nem conhecemos, mas como o irmão falou, o importante é você comer. A maioria das comidas que nós comemos, nós não sabemos como são feitas, mas nós podemos comer e nos alimentar e nos fortalecer, amém, irmãos? Assim é a Trindade, assim é o Deus triuno, né? Na teologia tem o triteísmo, que é uma heresia que diz que existem 3 deuses, cada um na sua, né? Então, Pai é um Deus, Filho é um Deus, Espírito Santo é um Deus. E tem o modalismo, que já é uma mistura, que é tipo assim, quando você vê o Filho, o Pai não existe, o Espírito não existe. Só existe o Filho. Só que tudo isso cai por terra, porque o Filho orou ao Pai. Não é verdade? Os irmãos poderiam projetar aqui, Lucas 22, 42. Só para a gente ver rapidamente. Senhor Jesus, vamos ler juntos? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém, irmãos?
são duas pessoas com duas vontades, amém? E agora veio o homem, né? Então, quando que entrou o Senhor na nossa vida, Ele quer fazer uma coisa e nós não queremos, nós temos um conflito. Aqui não houve um conflito, porque apesar de o filho querer uma coisa, ele colocou a vontade do Pai acima de tudo. Jesus é o Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso. Porque um dia, irmãos, nós também seremos um com o Senhor. Não na deidade, né? Nós nunca teremos a posição de Deus para sermos adorados, né? Para recebermos a divindade. Mas nós seremos o mesmo elemento de Deus, porque a Bíblia diz que na Nova Jerusalém só vai haver uma entidade. Senhor Jesus, nós vamos ser essa cidade viva. E seremos, tem um versículo numa versão católica, que ele é maravilhoso, porque ele diz que Deus é um com o homem, né? Eu não vou me lembrar agora, não sei se os irmãos conseguiriam encontrar aí, mas aquela versão ela é muito clara, irmãos. Eu nunca vi uma versão tão clara como aquela, que diz que Deus vai ser chamado Deus com eles, né, Flavinho? Amém? Você já viu um Deus que se chama Deus com eles? Aleluia! É Deus conosco, irmãos. É Emanuel. Ele já era profetizado no Antigo Testamento e ele é lembrado lá em Apocalipse, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Então, nós devemos ficar sempre alertas, né? Porque hoje em dia nós estamos numa época, né, Flavinho, que tudo está sendo questionado, né? É a questão do nome do Senhor, é a questão, né, dos fins dos tempos. Não que nós não possamos pensar diferentes, né? Que foi uma das coisas que eu ganhei nessa comunhão que nós viemos agora há pouco. O milagre de Deus, irmãos, que nós cantamos aqui, essa oferta que o Senhor fez de nos unir na pessoa de Cristo, é porque nós somos diferentes. Se não precisava de milagre nenhum, né? Se fosse igual esses androides aí que o Elon Musk está criando aí, eles são perfeitos, porque eles pensam tudo a mesma coisa, vão fazer tudo igual. Mas graças a Deus nós somos unidos na pessoa do Senhor Jesus. Todas as nossas mentes aqui, nossos corações, por mais divergência que nós tenhamos, nós fomos unidos no Senhor. Né? Esse prego, né, que o Josimar comentou, é da construção do tabernáculo, né, Josimar? Né? As tribos, elas estavam todas voltadas para o tabernáculo, e o irmão explicou que na edificação da igreja, cada um de nós tem que dar a sua porção, né? Porque os levitas também tinham suas tarefas e cada um levava coisas diferentes. Então, mesmo que seja algo pesado, que vai fazer um grande volume e vai ser visto por todo mundo, como sendo uma coisa que parece que nem existe ali, foi Deus que deu o encargo. Amém, irmãos? Então, cada um dos irmãos, mesmo aqueles que nunca vêm falar aqui, ou aqueles que falam muito, como eu, né? Nós vamos receber galardão do Senhor. As irmãs, os jovens, os irmãos idosos, todos vocês estão aqui, irmãos, é porque Deus colocou vocês na casa de Deus. Os irmãos fazem grande diferença e não pode ser retirado. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. O tema foi o Deus triuno. E se fosse pensarmos pelo nosso pensamento racional, o que deveria ser feito era nós, como ser natural, ir buscar Deus, né? Ir até Deus. Mas Deus, Ele veio até o nosso encontro. Na pessoa de Jesus, através do seu dispensar no Deus triuno, Ele fez tudo isso para alcançar o homem. A maior riqueza que podemos receber é o próprio Deus se dispensando para nós. E Ele tem se dispensado. Agora cabe a nós desfrutá-lo. E tem uma frase de um irmão do passado, né? Que ele fala assim: frequentemente ouvimos, a vida é curta, aproveita. Que tal? A eternidade é longa, preparar-se para ela. Então, a eternidade, ela é longa. Precisamos nos preparar. E como vamos nos preparar, como o Flávio falou, né? Com os requisitos, orando, buscando a palavra, comunhão um com os outros.
Porque vai ter momentos que vão passar por dificuldade, que vão precisar de estar uns com os outros para se fortalecer. Às vezes a gente vem meio cabisbaixo para a reunião, mas a gente ouve um hino, ouve um irmão compartilhando, e a gente ali naquele momento é reavivado, é fortalecido. Por isso que é importante a gente buscar o Senhor, tanto individual como também coletivo, que assim, dia após dia, seremos fortalecidos, edificando a igreja e vamos habitar com Deus triuno, que será Deus com eles, né? Deus com eles, Deus conosco, que fala na versão de Jerusalém, né? E o Deus com eles, né? Então, esse é o nosso destino. Não se limita a essa terra. O nosso destino é habitar com Deus triuno. Aleluia.